Nesse tópico, a gente vai aprender a trabalhar com funções. Só nesse código básico que a gente utiliza, a gente já tem duas funções. Uma é a função principal, que é a função main, e outra é a função setLocale. Tudo que tiver parênteses na frente é uma função. E por que a gente chama a nossa função main de função principal? Antes de te explicar isso, vamos fazer a nossa própria função. Então, vamos lá. Eu vou declarar aqui em cima, vai ser uma função do tipo int, e eu vou chamar ela de dobro. Abro, fecho parênteses, abro chaves e pronto. Está pronta a nossa função. E como que a gente vai usar essa função? A gente simplesmente pega o nome dela, coloca aqui na nossa função principal, abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. E é exatamente por isso que eu tive que declarar ela aqui em cima, porque da mesma forma que você não consegue usar uma variável antes de declarar ela, você também não consegue usar uma função antes de declarar ela. A nossa função está pronta, e como que a gente pode passar uma informação da nossa função principal para nossa outra função? Para isso, a gente utiliza esses parênteses aqui. Esses parênteses, até mesmo na função principal, não estão aqui à toa, tudo bem? A gente pode receber alguns valores também na função principal, só que a gente vai ver isso mais à frente. Então, o número que eu vou passar aqui vai ser 20. E como que eu recebo aqui dentro? Eu tenho que especificar o tipo do valor, ou seja, um tipo inteiro, e um nome qualquer. Eu vou colocar aqui somente número. Pronto. E o que eu vou fazer inicialmente? Eu simplesmente vou imprimir o dobro do número que a gente receber. Tudo bem? Então vamos lá. Vou compilar e executar. A gente passou 20 para a nossa função e ela imprimiu 40. Agora vamos fazer uma função de soma. A gente tem que mudar o nome aqui também. E vamos receber dois valores aqui dentro. Quando a gente vai receber mais de um valor, a gente coloca vírgula e novamente o tipo do valor. Tudo bem? Eu vou colocar novamente int e colocar número 2. Quando a gente vai especificar o valor aqui, não é ponto e vírgula que a gente coloca entre uma variável e outra. Tudo bem? É vírgula somente. Então, como que a gente vai passar os dois valores aqui dentro? Também com vírgula. Vou colocar 20 e 20. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou imprimir o número mais o número 2. Se eu compilar e executar, aí, imprimiu 40 novamente, porque 20 mais 20 dá 40. Se eu colocar aqui 10, aí vai imprimir 30. Só que não é simplesmente sair utilizando a função assim, a gente precisa saber de algumas coisas antes. Para o compilador, ou seja, para o programa saber se uma função funcionou, ela precisa retornar um valor. Pode ser um número, ou pode ser verdadeiro ou falso. Ela tem que retornar um valor, senão o programa não sabe se ela funcionou ou não. E como que a gente retorna um valor? A gente utiliza o return. E olha só que interessante, o que a gente pode fazer? Eu vou retornar o número mais o número 2. Se a gente compilar e executar, ele não vai imprimir nada. O que está acontecendo aqui? Ele está retornando um valor, só que está retornando um valor para onde? Para onde essa função foi chamada. Ou seja, a gente pode vir aqui na frente, da onde a gente declarou, colocar int resultado é igual ao valor que a função soma retornar. Se depois disso a gente imprimir o valor da variável resultado, ela vai imprimir 30, que foi o valor que a nossa função retornou. E também vem uma questão. Para o nosso programa saber que uma função funcionou, ela sempre tem que retornar um valor. Então, mesmo que a gente não vá retornar nenhum valor para ela, seja que a gente simplesmente vai imprimir, a gente tem que aqui também colocar um return false. A gente tem que fazer isso porque em algumas condições, e dependendo também do que você coloca na função, pode ser que quando você utilize ela, o nosso programa falhe, tudo bem? Porque ela pode retornar um valor que não era esperado, e aí o nosso programa detecta isso como se fosse um erro e fecha o nosso programa. Tudo bem? Então, para evitar isso, mesmo que você não vá retornar nenhum valor, é sempre bom você colocar um valor de retorno aqui, ou 0, ou 1, ou false, ou verdadeiro. Tudo bem? E mais uma coisa também, quando a gente utiliza o return, eu vou voltar aqui, esse número aqui, o valor que a nossa função pode retornar é exatamente
o tipo da função. Ou seja, se a gente declarou uma função do tipo inteiro, ela só consegue retornar valores inteiros, ou seja, 1, 2, 3, 4. Ou seja, mesmo que eu mude aqui, vou colocar aqui float, e tanto no primeiro parâmetro quanto no segundo, eu vou colocar float também. E aqui embaixo eu vou colocar, por exemplo, 20.2 e 10.1. Se a gente compilar e executar, olha só, ela só retorna o valor inteiro, mesmo com os parâmetros aqui declarados como float e a gente passando a variável que está recebendo valor do tipo float também e com números fracionados. Para poder retornar um valor fracionado, ela tem que ser do tipo float. Agora sim, se a gente compilar e executar, ela vai retornar o valor fracionado. Tudo bem? Isso se aplica a todos os tipos de variáveis, que se a gente for trabalhar com números inteiros, ela pode ser uma função do tipo inteiro. Só que se em algum momento a gente precisar trabalhar com números fracionados com ela, a gente tem que mudar ela para float ou double. Tudo bem? Então, já com esse conhecimento, a gente já pode passar para a nossa lista de exercícios.